Homens Fortes, John Coates, um guia básico para a liderança familiar. Capítulo 2. O valor do caráter. O que faz um homem digno de ser seguido? Certamente, alguns são líderes somente por título ou posição. Mas o tipo de homem que inspira outros a segui-lo é um homem de virtude ou caráter. Bill Windsor, ex-general e ex-presidente dos Estados Unidos, certa vez disse: para ser líder, um homem deve ter seguidores. E para ter seguidores, este homem precisa obter a confiança deles. Portanto, a suprema qualidade de um líder é a integridade inquestionável. Sem isso, não há possibilidade de nenhum sucesso real. Se os companheiros acharem-no culpável de falsidade, se o acharem carente de integridade, ele falhará. Seus ensinamentos e ações precisam concordar entre si. Por conseguinte, a primeira grande necessidade de um líder é integridade e excelente determinação. A despeito do fato de que muitos líderes procuram menosprezar a importância do caráter na vida particular de uma pessoa, certamente aquilo que um homem é em sua privacidade afeta profundamente sua vida pública. Se um homem prova sua integridade em cumprir obrigações básicas para com sua esposa e filhos, ele provavelmente será confiável nos outros compromissos da vida. Tendo estabelecido a importância da liderança espiritual no capítulo anterior, podemos agora tratar de sua essência. Entender os elementos essenciais da liderança espiritual proporciona a motivação e o equipamento de que precisamos para avançar no papel que Deus nos confiou. Qual é o primeiro passo para ser um líder espiritual? Liderança começa em seu coração e sua vida. Se você não consegue liderar a si mesmo, não conseguirá liderar outros. Todas as companhias aéreas têm vídeos de segurança ou instruções pessoais que incluem informação sobre a perda de pressurização da cabine. Se a cabine de uma aeronave perde pressurização, máscaras de oxigênio caem sobre os assentos. Os pais são orientados a primeiramente colocarem suas próprias máscaras antes de arrumar a colocação das máscaras de seus filhos. Um pai ou uma mãe que desmaia na tentativa de colocar a máscara em seu filho não será de ajuda para si mesmo ou para a criança. Essa ilustração é também uma verdade na liderança familiar. Você precisa, antes de cuidar de seu coração, de sua vida, cuidar de seu coração e de sua vida, para estar pronto a liderar sua família. Davi Vaughan, em seu livro The Pillars of Leadership, Os Pilares da Liderança, faz a observação perspicaz de que a verdadeira liderança é muito mais profunda que qualquer influência ou vantagem. Entretanto, pode trazer tanto uma como outra. Não é primariamente o que um homem faz, mas o que ele é, não a sua influência, mas seu caráter. Enquanto o caráter meramente possa parecer simplista ou superestimado com base na liderança, para líderes espirituais não há outro lugar por onde começar. J.R. Miller, um devotado pastor do século XIX, expressou com simplicidade: o marido tem sua parte, ele deve ser um bom homem. Nenhum homem está preparado para ser marido se não for um bom homem. Ele não precisa ser importante, nem rico, nem brilhante, nem inteligente, mas tem de ser bom, ou não é digno de ter a dócil, confiável e terna vida de uma esposa sob seus cuidados. Existem ao menos 3 razões simples pelas quais um caráter piedoso é o primeiro componente da liderança espiritual. Primeiro, Jesus ensinou: raiz produz fruto, Mateus 7, de 15 a 20. Este conceito é verdadeiro, tanto na sua vida como na sua família. Um coração voltado para o Senhor será manifestado em uma vida voltada para Deus. Sua santidade vai produzir frutos em sua esposa e filhos.
Segundo, se o seu exemplo diferir de suas palavras, sua família seguirá o seu exemplo. As pessoas não seguem líderes aos quais não respeitem. Você pode fazer-se eloquente em dizer aos seus filhos que Jesus é a prioridade na vida. Mas se eles ouvirem faltando à igreja em 3 de cada 4 domingos, a fim de ter divertimento, suas palavras parecerão fingidas. Não apenas os pregadores têm de praticar o que pregam. Dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não inspirará o coração de sua esposa e filhos. A terceira razão pela qual um caráter piedoso é a base da liderança espiritual é que pessoas foram criadas para imitar. Jesus não desceu do céu somente para morrer na cruz, ressuscitar e então voar de volta para o céu. Ele veio para viver com seus discípulos. Ele os ensinou verbalmente e viveu esses ensinamentos, dando 33 anos de exemplo perfeito. A liderança espiritual que você precisa assumir tão seriamente deve começar em seu coração, em sua vida. Requisitos bíblicos para liderança. A Bíblia sempre requer santidade nos homens que lideram. Em Êxodo 18, Jetro disse a Moisés que ele precisava recrutar homens para ajudá-lo a julgar a nação de Israel. Disse que se escolhessem homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. As habilidades que Moisés teria de procurar brotariam do forte caráter de santidade deles. Talvez teria sido mais fácil, inicialmente, escolher homens que fossem populares com as pessoas ou que tivessem um currículo de empreendimentos seculares, bem-sucedidos, sem preocupação com a atitude do coração deles para com Deus. Mas, a longo prazo, o povo de Deus sofreria espiritualmente, porque das raízes desses corações carnais teriam nascido frutos maus. Em Atos 6, de 1 a 2, entre o grande grupo de cristãos que ainda vivia em Jerusalém, algumas viúvas eram negligenciadas na distribuição dos alimentos. A solução foi selecionar 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. Atos 6 e 3. Mesmo para supervisionar o atendimento às mesas, caráter era o que predominava na descrição para executar o trabalho. A habilidade também estava incluída, aos quais encarregaremos deste serviço. Mas caráter era exigência-chave. Os homens teriam que ser bons, sábios e cheios do Espírito de Deus para se adequarem à tarefa. As qualificações bíblicas para os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos contêm vários requisitos de virtudes: sobriedade, autocontrole, gentileza e desapego ao dinheiro. E ainda contém outros requisitos sobre habilidades específicas. Veja 1 Timóteo 3 e Tito 1. As duas listas, contudo, incluem ou começam com a qualificação irrepreensível. Se outros puderem apontar uma falha moral visível na vida de um homem, então ele não é irrepreensível e não estará capacitado a servir em nenhum desses ofícios. Como pastor, dê-me 2 ou 3 homens santos para liderarem a igreja comigo, em vez de 5 ou 6 experimentados líderes seculares de integridade questionável. Como é verdadeiro em políticos, também o é em todos os líderes. Não importa quanto uma pessoa promete, se não tem caráter para manter sua palavra, a maior dádiva que você pode dar à sua esposa e filhos é a sua santidade pessoal. Ainda que não seja um padrão perfeito, esta postura deve ser consistente com um crescimento em santidade. O âmago de um caráter piedoso. Você não pode levar sua família a seguir Jesus se pessoalmente não é um seguidor de Jesus. Você já chegou a uma posição em sua vida onde parou de confiar em si mesmo e em sua própria bondade para ter um correto relacionamento com Deus?
A única maneira de uma pessoa ser verdadeiramente perdoada e justificada perante o Senhor é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele obedeceu perfeitamente às leis de Deus e morreu na cruz como sacrifício substitutivo pelos pecadores. 3 dias depois, Deus o ressuscitou da morte e ele ofereceu perdão a todos que invocarem o seu nome. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Você começa a ser um líder espiritual quando deixa seu pecado e se apega a Cristo. Disciplinas espirituais. É sempre difícil para um atleta conseguir fazer sucesso após ter permanecido sem treinar, enquanto tentava conseguir um contrato melhor. Ele pode ter obtido a melhor performance como amador, mas depois de passar algum tempo sem treinamento, sua precária condição física e a falta de conhecimento das táticas do time impedirão seu sucesso. Infelizmente, mesmo pode ter dito dos líderes familiares. Muitos homens procuram liderar suas famílias, mas agem como desportistas que aguardam uma oferta melhor. Sim, eles creem em Cristo, mas ou são crentes neófitos, malnutridos, ou são muito ocupados com as coisas do mundo para progredirem seriamente em maturidade cristã. Sua falta de tempo para o treinamento impede sua liderança espiritual. Paulo nos diz que o caminho para crescer em maturidade é gastar tempo treinando no ginásio de Deus. 1 Timóteo 4, 7 a 8 diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é que há de ser. A palavra grega traduzida por exercita deu origem ao nosso vocábulo ginásio. Precisamos nos utilizar dos meios que o Espírito Santo usa para desenvolver o caráter piedoso em nós. Consideremos 3 disciplinas espirituais básicas. 1. Leitura bíblica. Como leite para um bebê, assim é a Bíblia para o cristão. Pedro disse: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. No Salmo 19, Davi analisa o efeito poderoso da Bíblia na vida de uma pessoa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Salmos 19, 7 a 9. Estas 6 descrições das Escrituras esclarecem que, se você quer progredir no caráter cristão, a Bíblia deve fazer parte de sua dieta diária. Segundo, oração. Se a Bíblia e o Senhor falando conosco, é o Senhor falando conosco, a oração somos nós falando com Deus. Certa vez, Jesus contou uma história para ensinar-nos o dever de orar sempre e nunca esmorecer, em Lucas 18:1. Em outra parte, Paulo ordenou aos crentes: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Certamente, se um líder espiritual envolve orar por sua esposa e filhos, mas também é essencial orar por si mesmo. Se você quer crescer em maturidade cristã, precisará da ajuda de Deus. Peça a Ele que o faça sábio, santo, fiel, amoroso e forte. Alguém que entenda e viva a verdade da Bíblia. Às vezes, eu também tenho de pedir energia e humildade para brincar de bonecas com minha filha ao fim de um dia estressante. Terceiro, envolvimento na igreja.
A vida cristã não foi planejada para ser vivida de modo solitário. Embora sejamos individualmente responsáveis por seguir a Cristo, fomos feitos por Ele com a necessidade de convivermos com outros cristãos. Precisamos do exemplo, da responsabilidade, do discernimento nas Escrituras e do encorajamento prático de outros. Hebreus 10, 25 nos diz para não deixarmos de congregar, como é de costume de alguns, mas para encorajarmos-nos uns aos outros, especialmente ao vermos que a volta de Jesus se aproxima. Este encontro regular de encorajamento é a reunião da igreja. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer para crescer em santidade é ser membro ativo de uma igreja onde a palavra de Deus é fielmente pregada e vivida. Se você não estiver ligado a outros na família da igreja, todo o seu entendimento prático do papel de marido está minado. Ainda que alguns objetem que o sério envolvimento na igreja toma o tempo da família, seu avanço em maturidade cristã realmente intensificará a cada momento em que vocês estiverem juntos. Embora seja possível exceder-se no tempo dedicado à igreja, o problema mais típico é não envolver-se. Não é tão exagerado dizer que, se você pratica essas disciplinas fielmente, provavelmente já esteja progredindo como líder espiritual. Contudo, se você não se exercita constantemente no ginásio de Deus, poderá ler todos os manuais de como ser um bom marido e pai e ainda assim falhar como líder espiritual. Aquele que espera um cargo ideal para começar a praticar aquilo que já aprendeu não é um líder eficiente. Você pode ser capaz de liderar sua família já na categoria amador, mas dificilmente será tão nobre quanto na categoria profissional de avanço no reino de Cristo neste mundo. Um ex-líder militar e ex-presidente dos Estados Unidos, Teddy Roosevelt, disse: Antes que um homem possa disciplinar outros homens, precisa demonstrar sua habilidade em disciplinar a si mesmo. Antes de ser-lhe permitido comandar a comissão, ele precisa evidenciar o domínio do seu próprio caráter. Depois, olhe para o trabalho de suas mãos, ouça as palavras de sua boca, pelos seus frutos o conhecerá. As Forças Armadas podem procurar por alguns homens bons, mas o Senhor está buscando homens bons e piedosos para liderarem a si mesmo em santidade e assim estarem preparados para levar sua esposa, filhos, igreja e sociedade à santidade. Você se comprometerá pela graça de Deus a ser um desses homens? Você dedicará seu coração a Jesus Cristo? Você se exercitará no ginásio de Deus para crescer em maturidade cristã? Deus o ajudará. Os homens de Deus em sua igreja o ajudarão. Você poderá fazê-lo pela graça de Deus e para a glória de Deus.